Oi, oi, pequenos limões, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos ao meu canal Limon for TV. E esse vídeo eu gostaria de explicar um pouco sobre a história de duas personagens de um jogo que eu gosto muito, que se chama Tropical Land. E como eu disse, eu vou explicar sobre a história dessas duas, um pouquinho sobre a lore do jogo e algumas teorias, e possivelmente trarei algum outro vídeo sobre o mesmo tema, só que algumas teorias um pouco mais avançadas, junto de um pouquinho a mais de história, porque eu acho que não vai caber tudo nesse vídeo, eu também não quero falar muito não. Olha, primeiramente eu vou começar explicando um pouquinho sobre a história do jogo, segundo o próprio criador do jogo, que eu peguei do server do Discord dele. Tropical Land nunca foi apenas um resort, ele escondia algo muito sombrio em suas profundezas. Na noite que Tia e o Milo chegaram, algo mudou, o ar ficou pesado, a escuridão se espalhou pelo resort. Ela consumiu a energia vital de todos os visitantes daquela noite, todos os visitantes dentro do Tropical Land morreram. Mas não foi a morte o fim deles. O purgatório. Os visitantes acordaram nos mesmos quartos, nos mesmos corredores e no mesmo resort. Mas algo havia mudado, eles não estavam vivos. Tropical Land tornou-se um purgatório, um lugar entre a vida e a morte, onde os visitantes estão presos, a menos que aceitem a verdade. A maioria deles não se lembram de terem morrido e alguns acreditam em simplesmente terem desmaiados. Alguns sentem que algo está errado, mas se recusam a aceitar. Algumas verdades são mais pesadas, são pesadas demais para ser carregadas. Os esfarecidos, enfim, são os infectados. Eles rejeitam a realidade e alguns visitantes perceberam a verdade. Eles estão mortos e aceitam isso. Os infectados não são mais visitantes. E uma pequena nota do criador. Há muito a ser revelado ao longo do jogo, como a criação de Tropical Land e as pessoas envolvidas na origem do resort e o que sobre realmente existe nele. Os detalhes adicionais, a Maya está numa situação entre a aceitação e a recusa, e é por isso que os infectados não a atacam, porque ela chama eles de amigos e ela não está ao ponto de te atacar. E por isso que alguns diálogos de personagens parecem fragmentados e irreais os sentidos. E é por isso que o ciclo de jogabilidade é infinito. É por isso e a Tia e o Milo são personagens iniciais em termos de narrativa e a lore, a história no caso. Os restantes não conseguem ver sua própria forma infectada, ao menos que aceitem a verdade em que estão. E que eles estão mortos. Ou seja, eles precisam ser estimulados por algo, como, vamos supor, eles olharem sua própria aparência física por algum reflexo, algo do tipo. Pronto, eu li tudo já da própria wiki do jogo, do servidor que eu li do criador. E agora eu vou explicar um pouco sobre a personagem, a primeira personagem a ter a história de fundo revelada, que foi a Lulu. A personagem Lulu de Tropical Land é um flamingo rosa com um laço e um vestido com um tom avermelhado, puxado pro pálido e um pouquinho escuro, que é essa personagem de fundo da gameplay. A história da Lulu é um personagem dentro do jogo Tropical Land e faz o papel de uma mulher elegante, fina e educada. Um exemplo de ser, né? Porque ela não é humana. Mas, tipo, ela é um exemplo. O seu talento é criar perfumes magníficos e com uma fragrância perfeita. Mas dentro desse ser aparentemente perfeito, como todos achavam, por dentro ela é alguém que sofreu coisas terríveis, como traição, humilhação e enganação. E inclusive abandono. Mas ela não deixa esses sentimentos abalarem ela, porque ela gosta de ser uma pessoa forte e, querendo ou não, ela tem afazeres, então ela não pode deixar isso abalar ela de jeito nenhum. Mas ela não apenas deixa esse lado obscuro dela de lado, até porque ela precisa ser uma pessoa feliz para sua melhor amiga, a Aveline, uma tucana de laço vermelho com vestido rosa e vermelho também. A Lulu e a Aveline eram como irmãs, inseparáveis, juntas e sempre mantendo a sua amizade no alto e como prioridade. Um dia,
A Lulu acabou percebendo que a Aveline tinha mudado. Ela estava mais ou menos fria e distante. Parecia que ela estava ignorando Lulu. Lulu não queria ser abandonada pela pessoa que ela mais considerava e que ela mais amava naquele mundo. E após um tempo, ela acabou descobrindo que a Aveline estava assim justamente porque ela se apegou a outra pessoa, por assim dizer. Ela acabou não trocando a Lulu, mas ela acabou se aproximando de outra pessoa. E essa pessoa é um gavião, cujo nome tem o nome de Hank. A Lulu estava cega pelo ódio de ser abandonada e pela raiva de ser quase substituída, porque querendo ou não, a Aveline fez isso do completo nada, não tinha alguma coisa para fazer isso. E a Lulu tomou uma decisão: eu tenho que pôr um fim nisso. E já decidida, ela fez um plano e acabou fazendo ele em uma noite escura. Ela seguiu o Hank até um beco escuro e o Hank estava distraído demais e não notou Lulu se aproximando dele. A Lulu estava com um frasco de seus perfumes em sua mão e ela conseguiu golpear o Hank usando o frasco e acabou acertando sua cabeça. Ele, infelizmente, acabou falecendo e a única cena que tinha lá pra se ver era o Hank, o corpo do Hank deitado no chão, com o sangue e a fragrância de rosas do perfume da Lulu, já que o frasco, infelizmente, tinha quebrado também. Após dar um fim em Hank, a Lulu retorna à sua vida normal, porque o Hank não é mais uma preocupação, mas ela não conseguiu se aproximar de novo da Aveline. A Aveline continuou distante mesmo após, sem estar com o Hank. E depois ela se distanciou da Lulu. A Aveline, ela continuou afastada da Lulu, mas agora sem uma ameaça perto da Aveline, está tudo calmo. Tudo voltou de volta aos trilhos, diferente, mas ainda tem essa questão da Aveline não querer mais se aproximar da Lulu. E a Lulu guarda esse segredo até hoje, até porque não é algo de se contar pros outros. E ninguém sabe até hoje que a Lulu é uma assassina. Agora eu irei explicar um pouquinho sobre a história de Bunny Bell, ou Audrey, o nome verdadeiro dela. Audrey era apenas uma pessoa que não é um ser humano, ela é um coelho. Ela era uma pessoa doce, linda e gentil, sempre com um sorriso no rosto, e esse sorriso era por conta de seu pai. O pai de Audrey era um homem muito bom e gentil, sempre apoiando a sua filha e sempre mantendo um sorriso no rosto dela. E este apoio era muito bom para a Audrey, afinal ela era tão boa e talentosa, sempre sendo boa em áreas ótimas como canto, dança e qualquer outra coisa que ela tentasse. Ela sabia que era boa, justamente pelo seu pai, que sempre a elogiava e apoiava acima de tudo, independente do que ela fizesse. Assim fazendo com que ela se tornasse para sempre uma pessoa melhor, acima de tudo. O pai de Audrey a amava tanto, mas tanto, que ele a deu um apelido muito carinhoso de Bunny Bell, cujo o pai de Audrey dizia que significava moça bonita, pois ele dizia que Audrey era muito bonita, e ela realmente é, na minha opinião. Mas nem sempre ela conseguia ser positiva, e o motivo vinha de sua mãe. A mãe de Audrey era terrível, sempre dizendo o oposto de seu pai, dizendo que ela era péssima em tudo e que o pai de Audrey mentia. Mas a mãe de Audrey dizia isso por puramente inveja. Mas a cada elogio de pai de Audrey, a mãe dela se afastava. Com o tempo foi passando, o pai de Audrey veio a falecer, porque ele estava com o coração fraco, mas ele continuou amando sua filha até o último suspiro. Mas após a ida do pai de Audrey, a casa que antes era cheia de amor paterno e elogios, viraram raiva e inveja da mãe de Audrey. Com o luto de Audrey e do pai dela, ela já estava frágil demais. Mesmo sendo gentil, após suportar sua mãe por muito tempo, a ter que aguentar ódio, xingamentos e inveja, Audrey pôs um basta e ela acabou saindo de casa. Ela foi se refugiar em um resort muito famoso e grande, Tropicaland, o nome do resort. Audrey saiu de casa para se abrigar nesse hotel, apenas levando seu novo nome, Bunny Bell. Olha, por enquanto só temos informações dessas duas personagens e das histórias dela.
Também tem o Kevin, mas ele é um caso à parte, até porque a única informação que temos dele é que ele foi para o resort de Tropicália atrás de seu irmão desaparecido. Mas agora podemos ir para as teorias, que serão muito poucas, mas serão importantes. Talvez um pouco dessas teorias estejam desatualizadas, porque os documentos que eu peguei são de uma versão mais antiga de Tropicália, porque eu jogo desde que lançou. Eu vou ler o documento. As peças não se encaixam. Tropicália, quando abriu, era como se fosse um paraíso. Ele era diferente, um visionário, mas então ele mudou. Havia algo em seus olhos, como se não pertencessem mais. Esse lugar é uma máscara. Não sei o que esconde por baixo, mas não há como voltar para trás. Assinado JM. Por enquanto não sabemos quem é esse JM. Quando você trouxe a esta ilha pela primeira vez, seus olhos brilharam. Cada canto que você me mostrou tinha como uma história. Este é o nosso sonho, Claude, você disse. Mas agora tudo está silencioso. Você sempre foi. Você se foi e tudo o que restou são sussurros escondidos entre as folhas. Às vezes é como se eu ainda conseguisse te ouvir. Sua voz vem da escuridão, ecoando, desconhecida, como se não fosse mais você, ou talvez não queria ser. Já investiguei lugares como esse antes. Parece abandonados, locais selados, espaços que as pessoas dizem errado. Quando os fundadores desapareceram e o átrio da herança foi deixado intocado, senti-me atraído. No momento em que eu entrei, notei uma energia estranha, pesada e estagnada, mas não vazia. O ar parecia estranho, o som de vento vindo de cima. A princípio não notei nada de normal. As estátuas estavam perfeitamente imóveis, observando o salão perfeito demais. Então eu vi uma silhueta alta e completamente escura, movendo-se lentamente pelo chão do átrio. Não reagia à luz, não se comportava como uma sombra. Já vi ilusões antes, essa não é uma delas. Momentos depois ouvi batidas, logo em seguida risadas distantes. O som não tinha direção, vinha do próprio espaço. Saí imediatamente. Não acredito que o átrio esteja abandonado. Acredito que esteja ocupado. Revisei minhas anotações depois de sair do átrio. A princípio, acreditei que a atividade estava ligada ao próprio espaço, à arquitetura, ao isolamento e ao silêncio. Mas algo não se encaixa. A energia que senti não era dispersa ou caótica. Era focada. Tudo naquele salão leva de volta aos fundadores, suas estátuas, sua presença, o momento que desapareceram. Já encontrei locais influenciados por forças sobrenaturais antes, e em todos os casos a fonte nem sempre leva o lugar, mas as pessoas conectadas a ele. Não posso provar, mas suspeito que os fundadores não são meramente vítimas do que quer que permaneça lá. Acredito que estão envolvidos. Qualquer que fossem as respostas buscavam, algo respondeu. Antes de finalizar o vídeo, eu acredito que todos esses documentos, grande parte deles, foram feitos por um explorador ou alguém que descobriu do abandono do resort e veio atrás de respostas, mas não conseguiu encontrar. Não aparentemente, mas eu vou continuar as teorias em outro vídeo, viu? O vídeo está acabando e eu vou ter que ir. Enfim, eu gostaria de dar um tchau pra vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!